Não há coincidências, apenas a ilusão do que chamamos de coincidência. Esta citação de Deepak Chopra ecoa de maneira notável sobre momentos em que tudo parece se alinhar de maneira especial. Ao sugerir que não há coincidências, Chopra destaca a ideia de que esses momentos de sincronicidade possuem um propósito mais profundo, desafiando a ideia convencional de eventos aleatórios. Você já experimentou sincronicidade tão grandiosa que descartá-la como mera coincidência seria impossível? Imagine o seguinte: você está dirigindo por uma estrada tranquila, perdido em seus pensamentos, quando de repente uma música toca no rádio que você não ouve há anos. As letras ressoam com você, desencadeando uma enxurrada de memórias e emoções. Parece que o universo está falando com você por meio das notas e palavras, tecendo uma conexão misteriosa entre o mundo externo e os recônditos internos de sua mente. Esse fenômeno, frequentemente menosprezado como mera coincidência, é o que o psicólogo suíço Carl Jung chamou de sincronicidade. É a dança sutil entre os eventos do mundo externo e nossas experiências internas. Uma coreografia cósmica que se desenrola de maneira aparentemente aleatória, mas profundamente significativa. Ao contrário da noção tradicional de relações de causa e efeito, a sincronicidade sugere que os eventos estão ligados de maneira significativa por algum princípio além da causalidade. A teoria de Jung sobre a sincronicidade é um componente essencial da psicologia analítica, da qual ele é um pioneiro. Continue conosco, porque neste vídeo vamos aprofundar nas complexidades da teoria de Jung sobre a sincronicidade e suas implicações em nossa compreensão do universo. Também examinaremos alguns exemplos famosos de sincronicidade e o impacto na sua vida. Prepare-se para uma jornada intrigante na mente de um dos psicólogos mais respeitados da história. Muitas vezes sonhamos com pessoas de quem recebemos uma carta no próximo correio. Constatei em várias ocasiões que no momento em que o sonho ocorreu, a carta já estava na agência postal do endereço. O conceito de sincronicidade, introduzido pela primeira vez por Carl Gustav Jung, refere-se à ocorrência de dois ou mais eventos aparentemente relacionados por significado, mas não por nenhum mecanismo causal óbvio. Ele acreditava que esse fenômeno não poderia ser explicado por mero acaso e apontava para exemplos como o sonho de um escaravelho sendo seguido pelo aparecimento repentino de um escaravelho real como evidência desse princípio. Sua teoria é um conceito intrigante e provocador no campo da casualidade e coincidência. Juntamos 30 raios e chamamos de roda, mas é no espaço onde não há nada que depende a utilidade da roda. Viramos argila para fazer um recipiente, mas é no espaço onde não há nada que depende a utilidade do recipiente. Perfuramos portas e janelas para fazer uma casa, e é nesses espaços onde não há nada que depende a utilidade da casa. Portanto, assim como tiramos proveito do que é, devemos reconhecer a utilidade do que não é. Para Jung, a sincronicidade era um sinal de que havia mais acontecendo no mundo do que podíamos ver com nossos olhos. Ele acreditava que a sincronicidade era uma maneira de o universo se comunicar conosco e que continha pistas importantes sobre nossas vidas e nosso destino. A filosofia de Jung sobre a sincronicidade é um dos tópicos mais complexos e fascinantes na psicologia. No campo dos números, alguns podem indicar uma grande mudança chegando, o fim de um capítulo em sua vida ou o trabalho árduo prestes a dar frutos. Os seguidores do filósofo grego Pitágoras foram os primeiros crentes conhecidos em numerologia, atribuindo propriedades místicas aos números. Por exemplo, eles acreditavam que todos os números pares eram femininos, os números ímpares eram masculinos, e o número 4 representava a justiça. Eles também consideravam 10 como o número mais perfeito e acreditavam em um 10º planeta, a Contra-Terra, sempre oculto de nós pelo Sol. A sincronicidade está ao nosso redor. É a arte da coincidência significativa, uma linguagem falada pelo universo. Muitos de nós experimentam sincronicidades ao ver números repetidos. A sincronicidade é uma faceta da numerologia, na qual diferentes sequências de números têm significados diferentes e são vistos como mensagens do metafísico. Além de tudo, o mais importante é a sua interpretação do significado dos números que frequentemente aparecem a você. Afinal, milhões de pessoas no mundo podem, por coincidência ou não,
observar horas iguais em seus relógios. Porém, os motivos que as levaram a esse resultado podem ser completamente diferentes. Dessa mesma forma, o significado que cada sincronicidade depende do seu interior. Esses momentos podem ser tão sutis quanto uma borboleta pousando em seu ombro, exatamente quando você está contemplando uma decisão que mudará sua vida, ou tão vívidos quanto encontrar alguém que se assemelha estranhamente a um amigo perdido há muito tempo. Considere o déjà vu, por exemplo, aquela sensação arrepiante de que você já experimentou este exato momento antes, até o menor detalhe. É um defeito na matriz, um vislumbre por trás da cortina da realidade. A sincronicidade desempenha seu papel aqui também, nos provocando com a noção de que o tempo pode não ser tão linear quanto parece. Mas por que a sincronicidade acontece e qual é o seu propósito? Alguns a veem como a maneira do universo de oferecer orientação, como um mapa cósmico nos direcionando para o caminho certo. Essas instâncias de coincidência significativa podem ser sutis indicadores de que estamos no caminho certo ou nos impulsionando a reconsiderar nossas escolhas. Considere o amigo que você encontra inesperadamente em uma cafeteria, aquele em que você estava pensando momentos antes. É mais do que acaso. É o universo sussurrando em seu ouvido, lembrando-o da interconexão de todas as coisas. A sincronicidade nos convida a prestar atenção a esses momentos, a enxergar além da superfície de nossas vidas diárias e reconhecer os fios que nos conectam a algo maior. Não subestime o poder da sincronicidade. Quando você está aberto ao conceito, começará a vê-la por toda parte. Apenas tenha paciência e fique alerta, e o universo começará a lhe enviar pistas incríveis. Quando se trata de explorar a relação entre sincronicidade e karma, a filosofia de Carl Jung fornecerá insights valiosos. Aos olhos de Jung, a aparente significância da vida é resultado da sincronicidade. Ele também acreditava que essas coincidências significativas não existem por acaso, mas são um reflexo de nossa própria jornada pessoal na vida. Essa experiência perfurou o buraco desejado em seu racionalismo e quebrou o gelo de sua resistência intelectual. Segundo sua crença, eventos sincronísticos são meios de fortalecer a jornada de um indivíduo, afirmando assim a lei do karma, ou a noção de que todas as ocorrências estão interligadas e que uma ação pode ter um efeito cascata em todos os aspectos da vida. A história se repete porque o homem é teimoso. A citação de Adrienne Rich encapsula bem a ideia sobre a tendência humana de repetir erros ao longo da história. O homem não aprende nada com a história. A citação de Rich enfatiza a teimosia do ser humano em persistir em padrões prejudiciais. A reflexão sobre a filosofia de Carl Jung sobre a sincronicidade, mencionada anteriormente, também ressoa com a noção de que coincidências significativas podem ter um significado mais profundo ou espiritual, destacando a importância de considerar uma perspectiva mais ampla ao interpretar eventos notáveis em nossas vidas. Carl Jung, em sua teoria, sugeria que nossa conexão com o inconsciente coletivo poderia ser a explicação. Ele argumentava que quando dois eventos ocorrem ao mesmo tempo, poderia ser devido a uma conexão psíquica entre eles, e nossa experiência de percebê-los como significativos se deve a uma forma de intersubjetividade, ou seja, compartilhamos a mesma compreensão do que aconteceu e interpretamos de maneira semelhante. Ele sugeriu que esses eventos são mais do que meras coincidências e podem ser vistos como mensagens do inconsciente. Ele também sugeriu que coincidências significativas em sonhos e no inconsciente poderiam oferecer uma maneira de entender o inconsciente coletivo, que é a experiência compartilhada de todos os seres humanos. Às vezes, as coincidências não são coincidências, mas espelho do que está acontecendo em nosso inconsciente. Essa citação de Carl Jung destaca a ideia de que as coincidências significativas não são eventos aleatórios, mas sim reflexos do que está ocorrendo em nosso inconsciente. Jung sugere que prestar atenção a essas coincidências pode proporcionar uma visão mais profunda do inconsciente coletivo e orientar as decisões de vida em harmonia com nossos desejos mais íntimos. Ao aplicar a teoria da sincronicidade a decisões de vida, podemos obter uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso verdadeiro propósito. A teoria de Jung sobre a sincronicidade, portanto,
fornece uma ferramenta valiosa para a exploração psicológica e autorreflexão. O conceito de sincronicidade tem o potencial de mudar a maneira como vemos o universo. É uma ideia interessante para pensar e que pode nos ajudar a entender o mundo de uma maneira diferente. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Sinta-se à vontade para compartilhar seus conhecimentos e experiências aqui nos comentários. Até a próxima. Cuide-se.